Atenção, brasileiros! O clima na CPMI do INSS pegou fogo e você precisa assistir até o fim para entender a gravidade do que aconteceu. O advogado Nelson Williams, citado em meio ao escândalo dos bilhões desaparecidos, tentou se defender diante dos parlamentares e declarou ser totalmente inocente, mas o que parecia um depoimento comum virou um verdadeiro terremoto político. Logo em seguida, o deputado Marcel Van Hatten, que tem sido uma das vozes mais firmes da comissão, rebateu sem titubear. Ele mentiu para todos aqui. A acusação caiu como uma bomba dentro da CPMI e deixou claro que a situação não é nada simples. Fique até o final que nós vamos te mostrar a fala do deputado na íntegra. E é exatamente nesse momento que você precisa prestar atenção. Se até mesmo dentro da comissão os depoimentos são apontados como falsos, o que mais pode estar escondido nesse esquema de corrupção? Será que estamos diante de um dos maiores escândalos já vistos no Brasil? Assista agora o depoimento na íntegra. Um advogado experiente que está demonstrando o contrário daquilo que se espera, que é justamente a colaboração com a justiça e não a utilização do direito ao silêncio e a falta de compromisso em falar com a verdade numa sessão tão importante, numa audiência em que ele poderia talvez comprovar aquilo que ele tem repetido até de uma forma fastidiosa, né? Que ele não tem nada a ver com o objeto da investigação da CPI. Se ele não assumiu o compromisso de falar a verdade e vem reiteradamente dizendo que não tem nada a ver com o objeto da investigação, é muito possível que ele esteja dizendo o exato oposto com as suas palavras. Afinal, ele não está tendo o compromisso de dizer a verdade. E os próprios relatórios da Polícia Federal, na verdade, mostram que ele tem sim a ver com o conteúdo da investigação. Portanto, já é uma mentira o que ele está dizendo, porque a Polícia Federal requisitou não apenas a busca e apreensão, que foi deferida pelo ministro André Mendonça, como também o pedido de prisão preventiva, esse não aceito pelo ministro André Mendonça, e ele poderia muito bem explicar o motivo por que ele está, sim, nessa investigação. Mas, em lugar disso, tem repetido que não tem nada a ver com a investigação, o que já é uma contradição enorme com aquilo que nós estamos vendo na prática dos próprios autos dos processos. Esse pai vem com esse termo de compromisso com a verdade, né? Não aceitou no início, aí depois voltou atrás, aí pediu um intervalo, aí recusou de novo. Eu acho muito curioso, me parece que ele, e aí estou falando de uma pessoa a quem eu vejo pela primeira vez, sequer pelas redes sociais eu conhecia ele por causa das notícias que apareceram na imprensa depois da Operação Sem Desconto. E ainda assim não havia me aprofundado até o dia de hoje. Para uma pessoa que tem a prática da advocacia há tantos anos, me parece bastante esquisito esse vai e vem, não ter vindo preparado para tomar uma posição de saída, em vez de ficar trocando de posição aqui e ali. E me parece, portanto, que ele tem muito menos o papel de advogado na vida real e muito mais o papel de homem de negócio, ou até mesmo, como aponta a Polícia Federal, de operador de negócios escusos. O que nós estamos vendo é que, na prática, 23 veículos, a maior parte de luxo, que estão em nome da empresa FAC, de Fernando Cavalcante, desses 23 veículos, uma parte deles foi escondido no shopping aqui pertinho, Pier 21. E esse mesmo Fernando Cavalcante, que tem essa empresa FAC, proprietária dos veículos que foram utilizados, segundo a Polícia Federal, para lavar dinheiro do roubo dos aposentados, este mesmo Fernando Cavalcante é também proprietário de outra empresa chamada FC, e esta outra empresa tem 20% de participação no NW Group, que é o grupo de Nelson Williams, daí NW. Ou seja, ele tem relação com o proprietário de uma empresa que tem os carros que foram utilizados para lavagem de dinheiro dos aposentados. E mais, ele assumiu aqui que não apenas profissionalmente desde 2015, mas posteriormente, de uma forma pessoal, tem relacionamento desde então com Maurício Camisotti, que é outro grande ladrão dos roubos do INSS. Ele e o Antônio Camilo, o Careca. Ou seja, ele dizer que não tem nada a ver com a investigação, tendo inclusive espontânea e voluntariamente chegado à Polícia Federal para tratar de um assunto que não lhe diria respeito porque inicialmente ele não era investigado, também é muito suspeito.
E para concluir, percebe-se que há também uma vontade de calar sobre as relações políticas de Nelson Williams. Tanto no momento em que foi questionado sobre eventuais doações eleitorais, todas lícitas e todas dentro da legislação, como principalmente quando consultado, e aí o depoimento mudou de rumo, sobre a participação ou não de José Dirceu do PT nos primeiros contratos milionários que ele teve com o Banco do Brasil há 10 anos. Quando veio esta pergunta por parte do relator, foi que o Nelson Williams, advogado, empresário, decidiu não responder mais assertivamente como ele vinha fazendo antes.